Olá, pessoal! O assunto dessa aula é uma continuação da aula anterior. Eu estou continuando falando em força de atrito, porém, eu vou fazer o comentário da resolução de alguns exercícios. São exercícios onde eu vou trabalhar o conceito de atrito estático e atrito cinético, quando eu uso um, quando eu uso o outro. São exercícios que eu chamo de exercícios mais complexos para serem analisados. Portanto, eu vou comentando os exercícios à medida que eu estou resolvendo eles. Se eu perceber que a minha aula está ficando muito superior a 20, 25 minutos, eu vou dividir essa aula em 2 vídeos para poder carregá-lo na página do YouTube, porque demora muito quando o vídeo fica muito longo, tá certo? Então, vamos aqui ao enunciado do nosso primeiro exercício. Um bloco de massa 100 kg está apoiado em repouso numa superfície plana e horizontal. Sobre o bloco, apoia-se um garoto de massa 40 kg que não se moverá em relação a ele. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e a superfície valem respectivamente 0,30 e 0,20. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze influências do ar. Tem o desenho do garoto sobre o bloco e tem vários itens. Eu vou resolver um item por vez. Agora eu vou ler o A e vou resolver apenas o item A. Depois eu leio o B, o C e o D e vou resolvendo cada item à medida que eu for lendo cada um deles. Item A. Calcule o valor da aceleração do sistema bloco garoto para os seguintes valores da força horizontal F, indicando em cada caso o valor da força de atrito e o valor da aceleração. Então, ele me deu um desenho e uma tabela nesse item A, que eu preciso preencher essa tabela com o valor da força de atrito, eu preciso preencher essa tabela com o valor da aceleração, dizendo quanto vale cada um desses valores para cada um desses Fs que ele me deu aqui em cada linha da minha tabela. Para começar a resolver esse item A, primeira coisa que eu vou fazer é desenhar todas as forças que existem nesse sistema bloco garoto e vou separar todos os dados que eu tenho no enunciado do exercício. Vou calcular a força de atrito estático máxima, usando esse número aqui que é o coeficiente de atrito estático máximo. Vou calcular a força de atrito cinética usando o coeficiente de atrito cinético, pois a partir do momento que eu tiver os dois valores das forças de atrito, tanto estático quanto cinético, fica mais fácil para eu preencher essa tabela. Então, eu aconselho vocês, sempre que tiverem dois coeficientes de atrito nos exercícios, desenha todas as forças, porque vocês vão precisar saber quem é a força normal. E depois que vocês desenharem todas as forças, calculem o atrito estático máximo e o atrito cinético. Com isso, vocês vão conseguir visualizar de uma maneira geral o que vocês vão precisar responder nos exercícios. Trouxe para minha tela seguinte os meus dados do enunciado, a minha figura e a minha tabela. Então, eu vou desenhar as forças. Como o garoto e o bloco têm massa, sobre eles tem a força-peso. Então, desenhei a força-peso na vertical para baixo. Reação dessa força-peso, eu sei que está no centro da Terra. Como o bloquinho está apoiado numa superfície, eu desenhei a força que a superfície aplica no bloquinho, a força de contato, que nós chamamos de força normal. Reparem, eu desenhei a força normal do mesmo tamanho que eu desenhei a força-peso, porque o peso e a normal vão se anular, eles não têm movimento na vertical. A reação dessa força normal está nessa superfície que eu não estou desenhando, eu estou desenhando apenas as forças que estão no meu conjunto. Quando eu puxo esse conjunto para a direita, ele tende a se movimentar para a direita. Se ele não está se movimentando para a direita, é porque existe uma força no sentido oposto impedindo esse movimento. E essa força que está no sentido oposto à força F, impedindo o movimento ou atrapalhando o movimento, essa força que está no sentido oposto, eu chamo de atrito. Então, no conjunto, eu tenho um atrito para o lado esquerdo. Isso é uma ação. A reação está na superfície para o lado direito.
mas eu estou apenas com as forças de ação sobre o meu conjunto. O que eu falei para vocês? Que eu ia desenhar as forças, e aí eu já observei que o peso e a normal são iguais. E eu vou precisar saber quanto vale a força normal, porque a força normal entra na minha equação da força de atrito. Como a força normal é igual ao peso, eu vou começar fazendo o primeiro cálculo, que é o cálculo do peso do conjunto. Como eu descubro o peso do conjunto? É a massa do conjunto multiplicada pela aceleração da gravidade. Massa do bloquinho é 100, massa do garoto é 40, aceleração da gravidade é 10, 140 vezes 10, 1.400 newtons. Portanto, se o peso vale 1.400 newtons, a força normal também vale 1.400 newtons. Tá, agora que eu sei a força peso e eu já sei também a força normal, eu vou calcular a força de atrito estático máxima, porque ela me diz qual é o valor máximo que eu vou ter para o atrito e a partir de qual valor eu posso puxar esse conjunto para ele estar em movimento. Para calcular atrito, eu tenho uma expressão que é coeficiente de atrito vezes a normal. No caso, o FAT de atrito que eu estou calculando, o máximo, ele vai ser o coeficiente de atrito estático que aparece no meu problema, que é sempre o máximo, multiplicado pela força normal. Coeficiente de atrito estático que eu tenho no enunciado, 0,30. Força normal, ela é igual ao peso, portanto, ela é 1.400. 0,30 multiplicado por 1.400 vai dar 420. Se a força de atrito estático máximo vale 420 newtons, o que significa isso fisicamente falando? Se eu quiser que esse conjunto adquira movimento, eu preciso fazer uma força superior a 420 newtons. Se a minha força não for superior a 420 newtons, o conjunto não se movimenta. O conjunto não se movimentar significa aceleração zero, ele está parado, porque a força resultante vai ser zero. Lembrando, o atrito estático varia, o valor dele vai mudando até atingir o valor máximo, que é esse que eu calculei. A partir de qualquer força superior a 420, eu abandono o atrito estático máximo e uso o atrito cinético. Como eu uso o atrito cinético, eu já vou deixar ele calculado aqui do lado antes de preencher a minha tabela. Como é que eu calculo o atrito? Coeficiente de atrito vezes a normal. Como eu estou calculando o FAT cinético, eu vou usar o coeficiente de atrito cinético, que é o 0,20. E a normal é igual ao peso. Então, eu fico com 0,20 do meu atrito, coeficiente de atrito cinético vezes os 1.400 da normal, que deu 880 newtons. Vejam, eu não comecei a responder a tabela ainda. Eu coloquei aqui apenas algumas informações que me ajudam a preencher a tabela. Agora eu vou responder essa tabela. Se eu puxar com 100 newtons, eu não tiro ele do lugar, porque o atrito estático máximo é 420. Se eu não tiro ele do lugar, então quanto vale esse atrito? Se eu não tiro ele do lugar, a força resultante tem que ser zero. Então, eu não posso dizer que aqui é 420, porque se eu disser que aqui é 420, eu vou ter uma força para a direita que vale 100 e uma força para a esquerda que é 420, o que significa que a minha força resultante vai ser de 320 para o lado esquerdo. Mas não vai ter essa força resultante de 420 para o lado esquerdo, ele não está em movimento, ele está parado. A tendência dele é permanecer parado. Para ele entrar em movimento, eu tenho que fazer uma força superior aos 420. Então, se eu puxar com uma força de 100, o atrito vai valer 100, porque meu objeto não sai do lugar. 100 menos 100, forças de sentidos opostos eu subtraio, 100 menos 100 dá zero, o que significa que ele não tem aceleração, ele não sai do lugar. Se eu puxar com 300, 300 é menor do que 420. Então, ele não vai sair do lugar. Se eu puxar com 300,
O atrito também tem que valer 300. Ele não sai do lugar, a força resultante tem que ser 0. Então, se eu puxar com 300, ele não sai do lugar, porque o atrito vai ser 300 também e a aceleração vai ser 0. Se eu puxar com uma força F de 420 newtons, o atrito estático máximo é 420 newtons. Então, se eu puxar com uma força F de 420, eu estou numa situação que eu vou estar no atrito estático máximo, que vale 420 também. 420 para a direita, 420 para a esquerda, me dá uma força resultante e vale 0. Portanto, aqui o atrito é 100, aqui o atrito é 300, aqui o atrito é 420. O atrito estático foi aumentando de valor à medida que a força foi aumentando, até que ele chegou no seu valor máximo, e mesmo estando no valor máximo do atrito estático, isso tudo está parado, portanto, a aceleração é 0. Com isso, eu preenchi a minha tabela. Então, F100, FAT 100, F300, FAT 300, F420, FAT 420. Estático máximo. Aceleração 0, porque ele está parado. Agora, eu vou continuar preenchendo o resto da minha tabela. De que maneira? O exercício ainda me deu um item na minha tabela, ó. Eu tô puxando com 420, não saiu do lugar, mas e se eu puxar lá na tabela com a força de 560? Se eu puxar com essa força de 560, eu tô fazendo uma força para puxar que é maior do que o atrito estático máximo. Portanto, o meu objeto está em movimento. Na verdade, se eu puxasse com 420,00001, isso aqui já estaria em movimento, porque isso é um valor maior do que 420. 560 é bem maior do que 420, então, com certeza, isso aqui está em movimento. Então, eu tenho uma força de 560 newtons para a direita, eu tenho um FAT para a esquerda, só que ele já está em movimento. Se ele já está em movimento, porque essa força é 560, o atrito que eu vou usar vai ser o atrito cinético. Então, esse FAT aqui é 280. Se esse FAT é 280, eu vou ter uma força resultante, porque eu tenho 560 puxando para a direita e eu tenho 280 para a esquerda. Vetores de mesma direção e sentidos opostos, eu subtraio. Então, quem é a força resultante aqui para mim? Força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante é o F, que está no sentido do movimento para a direita, menos o FAT, que é o FAT cinético, porque eu fiz uma força superior ao 420, então meu FAT é o cinético, e o FAT cinético não muda de valor a partir de agora, ele continua sempre o mesmo, porque meu objeto já adquiriu um movimento. Soma das massas, 140, e a aceleração é que eu vou descobrir. 560 menos 280 me dá 280, que dividido por 140 vai dar 2. Portanto, se eu puxar com uma força de 560, o atrito cinético é 280 e a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu terminei de preencher aqui a minha tabela. Com isso, eu terminei de preencher e responder o item A. Vamos agora para o item B, tem o C e tem o D. O exercício é bem longo. Item B e C, eu coloquei os dois juntinhos, porque eles são bem parecidos, embora as respostas sejam bem diferentes. Se uma vez iniciado o escorregamento, o valor da força F for reduzido a 280 newtons, de que tipo passará a ser o movimento do sistema? E o de baixo é parecido, ó. Se uma vez iniciado o escorregamento, o valor da força F for reduzido a 80 newtons, de que tipo passará a ser o movimento do sistema? Trouxe aqui para os meus slides algumas informações que eu tinha lá do slide anterior. Tá aqui o meu conjunto com as forças. Eu calculei o atrito estático máximo e eu sei que para o atrito estático máximo de 420, eu estava puxando com 420, ele estava parado.
Qualquer força superior a 420 fazia ele entrar em movimento. Eu vi lá que com 560 newtons já tinha iniciado o movimento, o atrito era cinético 280, a aceleração era 2. Isso era a resposta aqui do anterior. Agora vamos por B. Eu vou iniciar o escorregamento, já começou, já está escorregando, eu puxei com 560. Agora eu quero reduzir para 280. Vamos pensar. Isto aqui agora é 280. Mas o conjunto já estava se movimentando. Se já estava se movimentando, o meu atrito é cinético e ele vale 280. Então, eu tenho um vetor de 280 newtons para a direita e eu tenho um vetor de atrito de 280 newtons para a esquerda. 280 newtons daqui e os 280 newtons daqui. Um movimento é para a direita. Vetores de mesma direção em sentidos opostos, eu faço o que com eles? Eu subtraio. Então, do que está no sentido do movimento é o F, menos o que está no sentido oposto ao movimento, é igual a massa vezes aceleração. Estou usando a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. F, que está no sentido do movimento, ele está se deslocando o conjunto para a direita. O F é 280, pelo enunciado, menos o FAT, que é o cinético, porque ele já havia iniciado o movimento, então o FAT é cinético, 280. Soma das massas, 140 vezes a aceleração. 280 para a direita com 280 para a esquerda, 280 menos 280, que dá zero. O que significa que a aceleração vale zero. Só que a aceleração ser zero, nesse caso, não é igual a aceleração ser zero aqui em cima. A aceleração zero aqui em cima significava que ele estava parado. E essa aceleração zero, para mim, significa um movimento. Que movimento que ele tem? Um movimento retilíneo e uniforme. Por que é um movimento retilíneo e uniforme? Ele já tinha iniciado um movimento. A tendência dele agora é continuar um movimento. Aceleração igual a zero significa duas coisas. Ou repouso, ou movimento retilíneo uniforme. Então, esse conjunto vai se deslocar sempre com a mesma velocidade se eu reduzir a força para 280 newtons. Por que ele vai se deslocar sempre com a mesma velocidade se eu reduzir a força para 280 newtons? Porque a aceleração vai valer zero. Então, se eu colocar aqui na minha tabela, ó, 280, isto aqui vai ser 280, isso aqui vai ser zero. Daqui a pouquinho eu coloco na tabela. Eu vou para o item C. Se uma vez iniciado o escorregamento, o valor da força F for reduzido para 80, então já estava aqui, ó, já tinha movimento. Só que agora eu vou reduzir para 80. Esse F vai valer 80. Ele já está se deslocando para a direita, eu só diminuí o F. O atrito, uma vez que iniciou o movimento, ele vale sempre 280. Então, eu tenho 80 para a direita e 280 para a esquerda. Então, eu vou ter uma força resultante. Para onde vai ser essa minha força resultante? Ela vai apontar para o lado esquerdo. Eu vou escrever o seguinte, eu vou escrever que força resultante é massa vezes aceleração, igual eu fiz aqui, ó. Só que a força que está no sentido do movimento, eu escrevo primeiro, que é o F, menos o atrito, porque o atrito está no sentido oposto ao do movimento. Isso é igual à soma das massas vezes a aceleração. Só que agora, no lugar do F, eu vou pôr o 80. O FAT cinético continua o mesmo. A soma das massas continua a mesma. O que muda é a aceleração, porque eu mudei o F de 280 para 80. Então, vai ficar o seguinte. Força resultante igual a soma das massas vezes a aceleração. O F que está no sentido do movimento, menos o atrito que está no sentido oposto ao movimento, igual a soma das massas vezes a aceleração. O F é 80, o do enunciado aqui do item C. O FAT é o cinético porque está em movimento. Soma das massas 140 vezes A. 80 menos 280 vai me dar menos 200. Dividido por 140. Menos 200 dividido por 140 vai dar menos 1,42. Está faltando um sinalzinho de menos aqui no meu slide. Então, prestem atenção que tem que ter um sinalzinho de menos aqui, ó. Porque eu tenho um sinal de menos. A aceleração é negativa. Aceleração negativa, qual é o tipo de movimento que tem aceleração negativa? É um movimento retardado. Então, ele está com um movimento retilíneo
e ele vai diminuir a velocidade sempre em 1,42 metros por segundo ao quadrado, então agora é um movimento uniformemente retardado. Se eu colocar aqui valores na minha tabela, para 280 newtons do item B, o FAT cinético, porque já começou o movimento, então é 280. A aceleração é 0, mas ele não está parado. O movimento do sistema é um movimento retilíneo uniforme. No item D, coloquei aqui na minha tabela para um F de 80. A força de atrito é o cinético, porque ele já tinha iniciado o movimento. Então, se iniciou o movimento, o atrito cinético não muda mais. Achei a aceleração a partir da força resultante. F menos FAT igual a massa vezes a aceleração. Com isso, eu resolvi o item A, o item B e o item C. O problema tem um item D. O que diz o item D desse meu exercício? Se o garoto não estivesse sobre o bloco, quanto valeria a aceleração do bloco com F100, 300, 420, 280 e 80? Isso é, todos os valores das forças que eu tinha para o meu conjunto, no item A, B e C, eu tenho agora para o item D. E eu tenho que preencher essa nova tabela. É uma nova tabela? Sim, senhor. Exatamente por quê? Porque agora eu não tenho a massa do garoto. O que significa que eu voltei para o início do meu problema sem uma informação. Eu vou ter que desenhar o caixote, desenhar todas as forças, calcular o peso, descobrir a normal, calcular de novo o FAT estático máximo, calcular de novo o FAT cinético, porque afinal de contas a força normal mudou, porque a força peso mudou também. Então, é como se eu estivesse começando o exercício do zero, tudo de novo. Então, tá aqui o caixote sem o menino. Desenhei o peso na vertical para baixo, reação no centro da Terra não entra no meu enunciado. Tem a força que a superfície aplica sobre o bloco, e essa força que a superfície aplica sobre o bloco é a tal da força normal. Desenhei o peso do mesmo tamanho da normal, porque o bloco não tem movimento na vertical. Então, essas duas forças têm a mesma intensidade, têm o mesmo tamanho. Reação da força normal está na superfície, aqui na vertical para baixo. Não entra no meu problema, porque eu vou analisar apenas o caixote. Tendência do movimento para a direita, porque eu estou puxando com uma força F para a direita. Portanto, eu tenho um atrito no bloquinho para a esquerda. Reação dessa força de atrito está aqui na superfície, na horizontal, apontando para a direita, mas eu não estou desenhando ela, porque só me interessa a força no bloquinho. Vou calcular o peso. Como é que eu calculo o peso? Massa vezes aceleração da gravidade. Massa do caixote 100, aceleração da gravidade 10, portanto, o peso é 1000. Se o peso é 1000, a força normal também é 1000. E eu preciso da força normal por causa do atrito. Tinha o coeficiente de atrito estático. Vou calcular o atrito estático máximo. Como é que eu calculo o atrito? Coeficiente multiplicado pela normal. O coeficiente de atrito estático máximo é o 0,30, a força normal é o 1000, 0,30 vezes 1000 dá 300. Portanto, a força de atrito estático máxima é de 300 newtons. Qualquer força superior a 300 newtons coloca o bloquinho em movimento. Qualquer força inferior ou igual a 300 newtons não coloca o caixote em movimento. Portanto, se não coloca o caixote em movimento, força resultante é 0, aceleração é 0. Vou calcular o atrito cinético, porque eu sei que eu preciso dessas coisas. Quanto vale o FAT cinético? Coeficiente cinético vezes a força normal. E a normal é igual ao peso. Então, o FAT cinético é o 0,20 do coeficiente de atrito vezes a normal, que é o 1000, e isso vai dar 200 newtons. Tenho esses valores. Posso começar a preencher a minha tabela. O que eu já posso colocar na minha tabela? Eu já posso preencher essas duas primeiras linhas, porque essas duas primeiras linhas eu estou numa situação onde a força é inferior ou igual ao atrito estático máximo. O que significa? O atrito estático vai variando o seu valor, até chegar no valor máximo de 300 newtons.
qualquer valor superior a 300 newtons, seja lá qualquer décimo, centésimo, milésimo, vai fazer isso aqui entrar em movimento. Então, para um F de 100 newtons, o FAT tem que ser 100 newtons, porque o conjunto não se move. Então, isto aqui é 100 e isto aqui também é 100. Uma força para a direita valendo 100, uma força para a esquerda valendo 100, para anular e isto aqui ficar parado. Se eu puxar com 300, eu estou na situação do FAT estático máximo. Se eu puxo com 300, o atrito estático máximo é 300, um vetor para a direita e um vetor para a esquerda, eu faço 300 menos 300, portanto, eu faço a força resultante, que vai dar 0. Se ele estava parado, a força resultante é igual a 0, o que significa que a aceleração também é 0. Então, aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 300, aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 0. Trazendo tudo para um outro slide, os dados, FAT estático, FAT cinético, a tabela, vamos preencher. As duas primeiras linhas da tabela já estão preenchidas. Para o F100, o FAT é estático 100. Para F300, o FAT estático é o máximo 300. Nessas duas situações, ele está parado, portanto, a aceleração é 0. Agora, 420 é maior do que 300. Se 420 é maior do que 300, isso significa que eu vou usar o FAT cinético, que vale 200 newtons. Eu puxo com 300 para a direita, eu tenho um atrito cinético para a esquerda, que vale 200. Então, a força que está no sentido do movimento é o F e o FAT está no sentido oposto. Eu vou usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem que é a força resultante? A que está no sentido do movimento, F, menos o atrito, que está no sentido oposto ao movimento. Ele está em movimento, atrito cinético. Então, 420 da minha tabela, menos o cinético, que é 200, massa do bloco, 100. Eu descubro a aceleração. 420 menos 200 dá 220, que dividido por 100 vai dar 22 metros por segundo, então, ao quadrado. Então, aqui vai ter 420. Quanto vale o atrito? 200. Para 420, atrito 200, a aceleração é 22. Daqui a pouco eu preencho todas as linhas de uma vez. PowerPoint é difícil da gente ficar preenchendo um a um. Vou calcular agora para a força de 280. Lembre-se, ele já entrou em movimento. Eu puxei com 420. Ele está em movimento para onde? Para 200, para a direita. Eu só reduzi a força para 280. Então, eu fico com a força que eu estou puxando, que é 280, menos o atrito, que está no sentido oposto ao movimento que se iniciou. E o atrito que está no sentido oposto ao movimento que já se iniciou é os 200. Uma vez iniciado o movimento, esse atrito não muda mais. 280 menos 200 vai dar 80. Massa do caixote, do bloco, do bloquinho, sei lá, 100. Tá aqui. Aceleração é o que eu quero saber. 80 dividido pelo 100 vai dar 0,8. Então, quando eu puxo com 420, quando eu puxo com 280, o meu atrito é o cinético, ele é 200. Aqui a aceleração deu 22. Aqui a aceleração deu 0,8. Vou para o último caso. De novo, força resultante igual a massa vezes a aceleração. A força que eu estou fazendo para puxar, 80. Está em movimento, é atrito cinético. Se o atrito é cinético, ele vale 200. Massa do caixote, 100. Aceleração é o que eu vou descobrir. Eu fico com 80 menos 200. 80 menos 200 me dá menos 120. Menos 120 é igual a 100 vezes A. O 100 está multiplicando, passa dividindo. Menos 120 dividido por 100 vai dar menos 1,2. Agora, eu consigo pôr a tabela inteira aqui, ó. Puxei com 100, o atrito é estático, não se move. 100, tá parado, aceleração 0. Puxei com 300, estou na situação do atrito estático máximo. Atrito estático máximo ainda não se move, tá parado, é 0. Puxei com 420, adquiriu o movimento.
Se adquirir um movimento, qualquer força que eu faça depois, ele já estava em movimento. Se ele já estava em movimento, o atrito que eu tenho é o atrito cinético, ó, 200, 200, 200. Quem muda de valor é o FAT estático. E ele muda de valor até atingir o valor do estático máximo. Depois disso, vira cinético e o cinético não muda mais de valor. O que vai mudar de valor? As acelerações. Porque se eu variar a força aqui sem mudar o atrito cinético, as acelerações estão mudando de valor também. Então, aqui ele ainda tinha um movimento acelerado, porque o meu F era maior do que o cinético, né? Do que os 200. O 280 era maior do que o cinético, tá? Ele estava acelerando, porém com uma aceleração menor. Aqui, a aceleração já deu negativa. Por quê? Porque a força que eu estou fazendo para puxar é menor do que o atrito cinético. Então, ele vai começar a parar. Afinal, a força que eu estou fazendo, ela é inferior ao atrito cinético.